Olá, meus amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui para. Estamos começando um pouco mais cedo para fazer o teste, para verificar se nós estamos sendo bem compreendidos, sendo bem vistos. Às 19 horas e 30 minutos, nós começaremos então o nosso estudo, a nossa palestra sobre a mente que é o espelho da vida. Mas entramos um pouquinho mais cedo, até para nós irmos testando a visibilidade, irmos testando o som, irmos verificando se tudo está bem. Por favor, nos digam aí. Boa noite, Tarso, meu amigo, tudo bom? Por favor, nos digam aí, caso o som não esteja muito bem, caso a imagem não esteja muito boa. O William, meu grande amigo, meu grande irmão William, muito boa noite. É uma alegria nós estarmos aqui, só para nós sabermos como é que está o som, como é que está a imagem. E logo, um minutinho, nós começamos a conversar sobre o nosso tema. Se caso esteja tudo bem, nós damos início às 19 horas e 30 minutos. Se precisar corrigir alguma coisa, é só falar para nós, por favor. Bom, como ninguém falou nada, eu acredito que todos estão ouvindo muito bem, acredito que nós estamos sendo muito bem compreendidos agora que as mensagens chegaram. Boa noite, Maria de Fátima, minha querida amiga. Eu sei que a imagem é linda, Jacob, eu sei que a imagem é maravilhosa, não tem como ela ficar ruim, até porque realmente eu concordo com você, a estética ajuda. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado, William, muito obrigado a você, muito obrigado a Marina que entrou em contato conosco. Pedimos aí desculpas pelos incômodos de logo cedo. Graças a Deus conseguimos cumprir todos os nossos compromissos e estamos aqui para conversarmos sobre esse tema que desperta-nos a maior intensidade, para conversarmos sobre esse tema que nos demonstra que somos verdadeiramente co-criadores do universo que nos rodeia. A mente é o espelho da vida. Meu nome é Uriel Santos, eu falo aqui de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. E para iniciarmos as nossas digressões, para iniciarmos os nossos comentários, que não tem, de forma alguma, que não tem qualquer vontade em ditar cátedra, nós gostaríamos de convidar a todos para realizar uma prece. Fechando os olhos, elevando o pensamento a nosso Pai, a nosso amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, aos benfeitores amigos da casa que hoje nos recebe, aos benfeitores amigos que estão aqui junto conosco, para que possamos ser bem intuídos, para que possamos desanuviar o nosso espírito de qualquer problema ou dificuldade que porventura tenhamos vivenciado durante esta quinta-feira, e para que possamos perlustrar com maior segurança as noções a serem aqui debatidas. Que possamos apreender os conceitos aqui trazidos, que possamos entender sobre o tema, sobre a matéria, e que possamos estar cada vez mais em controle das nossas emoções, das nossas criações, muitas vezes desenfreadas. Estejamos cada vez mais unidos a Jesus. Estejamos cada vez mais refletindo o pensamento do Pai nos nossos caminhos e nas nossas estradas. Estejamos cada vez mais com os espíritos, com a mente iluminada. Que assim seja. É interessante nós observarmos, quando conversamos sobre a mente ser o espelho da vida, nós já percebemos
que é uma frase, que é uma expressão cunhada por Emmanuel. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, dirá a todos nós que a mente é o espelho da vida em toda parte. A obra Pensamento e Vida, um compêndio interessantíssimo, que Emmanuel, na própria introdução, dirá que, certa feita, em determinado momento, um coração amigo questiona se não existiria no plano espiritual algum livro que pudesse ser adotado, que pudesse ser adaptado às necessidades de crescimento, às necessidades de evolução do planeta. Algumas páginas, simples páginas que pudessem falar para os encarnados sobre os problemas do espírito. Algo leve, algo rápido, algo quase, e aí fala muito humilde de Emmanuel, algo quase despretensioso, que pudesse nortear, que pudesse condensar os princípios superiores que orientam a nossa rota. E Emmanuel, então, este amado benfeitor, ele se recorda. Ele se recorda que há uma cartilha, um singelo manual falado, né, à disposição para aqueles que estão em trânsito para o berço, para aqueles que estão em tarefa de reencarne, e que são utilizadas nas escolas de regeneração. Emmanuel, então, tem o brilhante raciocínio, é complicado, parece pleonasmo falarmos que Emmanuel é brilhante, mas ele tem, mais uma vez, um brilhante raciocínio de transpor essa cartilha falada através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Pensamento e Vida. E logo na introdução, ele dirá a todos nós que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que um dia, no curso dos milênios, e o benfeitor ele é bem paciente nesse sentido, até que um dia, no curso dos milênios, tenhamos a capacidade de nos identificar plenamente com a sabedoria infinita e o infinito amor, que são o pensamento e a vida de nosso Pai. O que mais nos chama a atenção é Emmanuel nos dizer: o pensamento cria a vida que procuramos. Que é um questionamento diário. E somos individualidades que reclamam muito, somos individualidades muito vitimistas, e não observamos que talvez tudo aquilo que reclamamos, todas as histórias que nos fazemos vítimas, tem o seu nascedouro dentro da nossa própria individualidade. O pensamento cria a vida que procuramos. O que estamos atraindo? Ou melhor, o que estamos construindo? O que estamos edificando ao nosso redor? Se algo nos desagrada, se há algo ao meu redor que não mais me felicita, ou ainda em esfera mais grave, que carrega, que é transformado em infelicidade, ao invés de acusar, de culpar aqueles que estão ao meu redor, seria muito mais racional, seria muito mais lógico, seguindo a orientação de Emmanuel, buscarmos dentro de nós a libertação para os pesados cárceres que criamos. Nós criamos as nossas próprias cadeias. Na grande maioria das vezes, nós criamos as nossas próprias penitenciárias. Nós nos aprisionamos, porque o pensamento cria a vida que procuramos. Mas o benfeitor, ele é consolador. Até que um dia, no curso dos milênios, e ele então transfere a noção de um trabalho de cooperação e de um trabalho continuado no tempo, até que um dia, no curso dos milênios, estejamos plenamente identificados com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que são o pensamento e a vida de nosso Pai. Até que um dia consigamos falar da mesma forma que o amado Messias, da mesma forma que Jesus, o Pai e eu somos um. Até que um dia consigamos percorrer toda a estrada proposta, por exemplo, nas felicidades prometidas, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes os pacíficos, porque são mensageiros divinos, porque são construtores da paz. Para chegarmos a esse ponto, precisamos entender o que ainda movimentamos dentro de nós. E Emmanuel continuará as suas lições
logo no primeiro capítulo da obra já citada, dizendo-nos, repito e friso, que a mente é o espelho da vida em toda parte. E dirá ainda, ergue-se, erguer-se-á na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A feição, e é belíssima a figura comparativa de Emmanuel, a feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre do solo, avançará, com a orientação do lapidário, para a magnificência da luz. E Emmanuel, então, transmitirá uma questão, uma noção evolutiva que nós observaremos com muita alegria já construída em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o benfeitor dirá que, continuando as suas digressões, continuando o seu raciocínio sobre a mente, que nos seres primitivos, a mente aparece sob a ganga de instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência, revelando-se nos espíritos aperfeiçoados por um brilhante e precioso a retratar a glória divina. E quando aprendemos, quando seguimos esse raciocínio de Emmanuel, não poderíamos esquecer do primeiro texto que conversa conosco sobre a lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro, prestemos bastante atenção, Lázaro traduz essa mesma construção de evolução no que se refere às tarefas de aprimoramento da nossa mente, às tarefas de evolução e progresso do nosso espírito, a nos empoderarmos da nossa própria existência, a sermos os arquitetos da nossa própria jornada, a sermos os construtores das nossas próprias estradas, abrilhantando ainda mais os nossos caminhos. Lázaro dirá, a lei de amor representa inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos nada mais são do que os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o gênero humano não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido terá sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, sendo o ponto do delicado do sentimento o amor. Observe que é praticamente a mesma construção operada por Emmanuel. Nos seres primitivos, a mente aparecerá sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surgirá entre as ilusões que salteiam a inteligência, revelando-se nos espíritos aperfeiçoados por um brilhante e precioso a retratar a glória divina. Se queremos tomar posse da nossa existência, se queremos nos empoderar nas tarefas do progresso da mente, precisamos primeiro identificar onde nos encontramos. Aqui eu costumo dizer que as mensagens espíritas, que os ensinos dos grandes instrutores contêm chaves de interpretação para auxiliar a nossa jornada. Há aqui um aporte que nos ajuda a identificar onde estamos, onde nos encontramos. Não somos instintivos. Já avançamos essa etapa do crescimento. Somos avançados intelectualmente, não podemos negar, mas ainda nos falta o quinhão do sentimento. Portanto, nós estamos entre as ilusões que salteiam a inteligência. Nós estamos avançados, porém corrompidos. E se queremos dominar, e se queremos controlar, e se queremos conhecer a nossa própria essência, evoluindo a mente, refletindo o melhor de nós, é preciso vencer a questão do sensório. É preciso avançar para um moral mais elevado. É preciso burilar o sentimento. E há um roteiro seguro para isso o fazermos. Há uma estrada segura para isso realizarmos. Sempre, aqueles que nos acompanham há mais tempo sabem, sempre quando converso sobre esse assunto, sempre gosto de citar uma composição de Gladstone, que é cantada por Tim Vanessa, que é uma peça musical maravilhosa intitulada Luzes da Luz.
E ali ouviremos, e ali escutaremos, e ali aprenderemos um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz. Calor, frio, ato, inação. Dorme mineral, desperta vegetal. Segue instintos um animal. O homem se ergue na figura de Adão. Ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, a serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Desde que houve a individuação, a nossa missão é sustentar a vibração divina. Nos enveredamos e nos perdemos pelas ilusões que salteiam a inteligência, pelas sensações que maculam, que contaminam o intelecto. Mas não estamos condenados. Luzes perdidas, somos todos luzes. Possuímos todos uma essência iluminada. Luzes perdidas, a serenai. Há um roteiro, segue Jesus. Há ainda uma dualidade em nós. Há ainda um variar da nossa mente e dos nossos pensamentos nas construções diárias. Presença, ausência, luz, não luz. Calor, frio, ato, inação. Nós avançamos e retornamos. Abraçamos o progresso e ficamos estacionários. É preciso ir além. É preciso ir além. Há uma passagem na obra Boa Nova que o William está estudando de forma brilhante. Ele está desenvolvendo esse estudo de forma brilhante no seu canal. Há uma passagem na obra Boa Nova que nos demonstra essa questão de estarmos ainda variando muito na questão de conquistarmos a nós mesmos, refletindo o melhor de nós. Estará em um capítulo, estará em uma reprodução de Humberto de Campos, onde iremos nos deparar com Jesus e os discípulos em Cesareia de Filipe. E Jesus está ali querendo saber, porque veja bem, estávamos muito próximos do martírio, do Calvário. E Jesus precisava entregar a continuidade da obra aos discípulos. A continuidade da edificação, como é dito no capítulo 3, primeiras pregações, a continuidade da edificação da obra divina no coração humano seria entregue ao colégio apostólico. E Jesus precisa, então, como um grande general, posicionando as peças no tabuleiro de xadrez da nossa evolução, Jesus precisa, então, indagar como as pessoas estavam recebendo a substância das suas pregações. E se por algum acaso estariam entendendo os seus ensinamentos. E os discípulos começam então a responder: olha, primeiro é um dos filhos do trovão, é um dos Boanerges a dizer, é João a dizer: olha, às margens do Tiberíades, muitos acreditam que tu és Elias, que regressa ao cenário do mundo após ser alçado aos céus em uma carruagem de fogo. Outros ainda dirão: olha, mestre, alguns acreditam que tu és João Batista ressuscitado. O filho de Cleófas dirá: alguns o tem na conta de Jeremias. E Jesus então realizará outro questionamento, um questionamento mais profundo. E vocês que convivem comigo todos os dias, como tens recebido a substância das minhas pregações? Mas a pergunta de Jesus será ainda mais ampla. Quem pensam que eu sou? É uma pergunta poderosa. Quem nós pensamos ser Jesus? Temos a capacidade em responder quem pensamos ser Jesus? E haverá um silêncio ensurdecedor na Assembleia. Então Simão, a pedra amada,
responderá: Tu és o Cristo, Salvador, Filho de Deus vivo. Em um encontro maravilhoso com a sua própria essência, que renderá de Jesus a seguinte réplica, a seguinte resposta: Bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te fez a revelação dessa verdade, mas sim meu Pai que está nos céus. E é brilhante observarmos que, veja bem, se retornarmos aqui a uma análise, né, permitam-nos aqui essa coragem, mas se retornarmos aqui a uma análise da música previamente citada de Tim e Vanessa, presença, luz, calor, ato. Simão estava viajando por essas características extremamente positivas do Espírito. Porém, breve tempo depois, quando Jesus faz um discurso orientando sobre todo o martírio, refletindo sobre ser imolado e sobre todas as dificuldades a serem enfrentadas, Simão, o mesmo presença, luz, calor, ato, o mesmo que com a sua mente havia criado um paraíso ao seu redor, bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou essa verdade, mas sim meu Pai que está nos céus. É o mesmo Simão que agora estremecido, amedrontado, dirá a Jesus: foge. Não é possível que você, Messias, passará por isso. Onde está a justiça do Criador que permitirá algo desse jaez, dessa magnitude, acontecer com tu, mestre? E Jesus precisará repreender a Simão: afasta-te de mim, adversário, silencia-te, não me tentes. Então nós observamos que agora ausência, não luz, frio, inação. Nós viajamos nas construções do dia a dia, nós viajamos por essas dualidades. Luzes perdidas. Mas não nos desesperemos, asserenai, pois há um roteiro: seguir a Jesus. E se queremos que a nossa mente, que é o espelho da vida em toda parte, se queremos que a nossa mente aproxime-se cada vez mais da sabedoria infinita e do infinito amor, que são, em última análise, em última instância, o pensamento e a vida de nosso Pai, é preciso seguir, é preciso introjetar, é preciso banhar-se dos ensinamentos daquele que é o tipo mais perfeito ofertado à humanidade para lhe servir de modelo e guia. Luzes perdidas, asserenai. Eis o roteiro. Segue Jesus. Abraçar a Jesus. Refletir a Jesus. E não apenas proferir Jesus. Levar Jesus no coração, refletindo-o em nossos atos. Permitir que Jesus opere maravilhas em nossa vida, modificando-nos a personalidade. Emmanuel dirá a todos nós: Jesus não mais pode ser um mero breviário para o genuflexório, um mero livro de orações perdidas em um canto da casa, para que nos prostremos no chão em profunda dor, mas não modifiquemos os nossos caminhos, mas não modifiquemos as nossas estradas. Precisamos então estudar o que estamos sentindo. Estudar os aspectos profundos da nossa mente. Estudar quem somos. Precisamos nos conhecer. Identificar as nossas sombras. Identificar os nossos processos ainda em treva, para permitir que a luz
que a nossa essência nos liberte. Eu não poderia vir ao grupo espírita Leon Denis e deixar de citar Leon Denis. Porque para entender a mente, precisamos discipliná-la. Quando nos conhecemos, quando nos reconhecemos, somos capazes de identificar diversas questões que precisam ser buriladas, que precisam ser talhadas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser norteadas. A feição de um diamante bruto. E na obra O Problema do Ser, do Destino. O William não gosta quando nós colocamos aí, mas colocarei porque a conheci assim e a levarei assim. O problema do ser, do destino e da dor. Há um item que Leon Denis dedicará a dissertar sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E esse eminente filósofo começará discorrendo. O pensamento, dizíamos, é criador. Os grandes espíritos, as grandes almas, as grandes potestades, os grandes iluminados, os grandes avatares, transitam pela mesma esfera de reflexão. Emmanuel dirá, a mente é o espelho da vida em toda parte. Leon Denis começará suas reflexões dizendo, o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Tome posse da sua vida, meu irmão. Seja proprietário do teu destino. Atua principalmente em nós. Gera as nossas palavras, gera as nossas ações e com ele, ou seja, com o pensamento, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Só aqui nós temos os substratos necessários para não mais culpar aqueles que estão ao nosso redor, permitam-me aqui uma palavra muito forte, pelas desgraças da nossa vida. Pelas dores que enfrentamos. O outro pode ajudar, vamos deixar bem claro. O outro pode ajudar. Mas você é plenamente capaz de construir um universo melhor ao teu redor. Sem atitude de vitimismo. Porque você é um arquiteto do teu destino, nessa vida ou fora dela. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos, continuará o filósofo. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Qual é o ideal que nós estamos visando? Veja bem. Se passamos o dia inteiro, isso é uma questão de lógica. Acredite ou não nas palavras que estamos aqui colacionando. Isso é uma questão de lógica. Se eu passo o dia inteiro reclamando, se eu passo o dia inteiro dizendo que o mundo não presta, se eu passo o dia inteiro dizendo que as pessoas são maledicentes e que todos estão contra mim, internamente eu já estou apodrecido. O mundo não prestará porque ele é um reflexo. Porque eu não paro de reclamar. Porque eu não paro de olhar para as pessoas imaginando quando aquela pessoa irá me atacar. Porque eu não aceito que o outro possa ser bom e que há algo de bom no mundo. Eu estou criando formas frívolas. Eu estou criando formas terríveis ao meu redor. Eu estou movimentando um universo que não é agradável residir. O meu próprio pensamento
já interiorizou o inferno. A exteriorização é uma consequência natural, é uma consequência lógica do que você se alimenta, de que nos alimentamos. E é preciso identificar. Emmanuel tem uma mensagem que chama Cristo em Nós. Essa mensagem é maravilhosa. Acredito que está no livro Fonte Viva. Aqueles que são mais... Gostaria que o Gustavo estivesse aqui. Gustavo é especialista em Emmanuel, né? Gustavo é uma sumidade em Emmanuel. Se o William é um especialista em Leon Denis, nós ficamos até preocupados em discorrer sobre Leon Denis à frente do William, mas como medo não nos falta, arriscamos. Mas se o Gustavo estivesse aqui, ele ia nos dizer se estamos certos, se essa mensagem está no livro Fonte Viva. Mas o título da mensagem é Cristo em Nós. E Emmanuel começará dissertando: nós esperamos pelo Cristo, mas o Cristo espera igualmente por nós. Não creia em um mundo regenerado sem almas regeneradas. Sem almas regeneradas. Essa mensagem eu acredito que eu não vou estar errado no número e no livro. Acredito que é a mensagem 127 do livro Caminho, Verdade e Vida. Mensagem muito famosa. A origem das tentações. E o último parágrafo dessa mensagem de Emmanuel conversará conosco dizendo que cada dia possui situações magnéticas específicas. Nós precisamos observar para aquilo que nós estamos sendo atraídos. Aquilo que nos atrai reflete o mais profundo do nosso pensamento. Reflete a nossa mente, aquilo que nós estamos buscando. E aí nós começamos a identificar. Por que tantas mazelas? Por que tantas angústias? Por que tantas dificuldades? O que me atrai? O que já existe dentro de mim que precisa ser modificado e transformado através da aquisição de virtudes? Eu tenho um exemplo muito interessante. Eu tenho um conhecido, não é o William, tá? Não é o William, por favor. Depois a Emanuele me bate. Não é o William. Mas eu tenho um conhecido, e esse conhecido chegou para mim e falou o seguinte: Uriel, eu sou uma pessoa muito pacífica, eu sou uma pessoa muito tranquila, e realmente ele é. Mas eu me modifico a ponto de não me reconhecer quando eu vou ao bar, na época ainda podia. Respeitem, por favor, respeitem o isolamento social. Se puder, fique em casa. Quando eu vou ao bar e exagero no consumo de bebidas alcoólicas. Não me reconheço, fico uma pessoa extremamente colérica, quase caçando briga com todos os que estão ao meu redor. E ele me questionava, ele me perguntava o que eu preciso fazer. Veja bem, coloquemos algo em mente. As pessoas não querem aula. Nunca conceda uma resposta querendo dar lição na vida de uma pessoa. Vamos aprender um pouco com Sócrates aqui. Vamos aprender um pouco com o método socrático. Vamos aprender um pouco com a maiêutica. Vamos aprender com Jesus. Faça a pessoa se escutar. Você não dissertará e não deitará conhecimentos na vida de ninguém. A pessoa não transformará o seu caminho por sua causa, mas sim porque quer adotar uma estrada diferente. Aqueles que adoram uma palestrinha, aqueles que adoram dizer para o outro o que deve ou não deve ser feito, talvez seja a hora de repensar. Faça com que a pessoa se escute. Eu comecei então a conversar com esse amigo meu, com esse colega meu. Dizia a ele: bom, repita comigo. Quando você perde o controle sobre si mesmo? Quando eu estou no bar. E no bar, qual é a conduta que te leva a não ser mais uma pessoa pacífica, que faz com que você construa ao seu redor uma atmosfera que não te agrada? Bom, quando eu exagero no consumo de bebida alcoólica. Então, o que você acredita que talvez deva ser evitado? Aí ele: é verdade. Talvez ir ao bar, talvez o consumo de bebida alcoólica, que está trazendo algo que existe em mim que precisa ser controlado.
Porque não é o exterior que transforma o interior, é o interior. O exterior, ele reflete o interior. Cada um é tentado quando atraído, engodado, iludibriado e enganado pela sua própria concupiscência. Já há uma postura viciosa em nós que precisa ser modificada. E se determinados ambientes, situações, pessoas ou circunstâncias auxiliam com que essa postura viciosa surja, venha à tona, é preciso evitar. E foi a essa conclusão que ele chegou. Quer refletir algo melhor, entendendo que a mente é o espelho da vida em toda parte? Investigue-se. Cada dia tem situações magnéticas específicas. O que te faz ser colérico? O que te faz ser uma pessoa irritadiça? O que te leva à inveja? O que te conduz à maledicência? O que te conduz a posturas que carregam infelicidade? O que te traz uma ansiedade? Há uma passagem aqui maravilhosa, e qualquer semelhança com a realidade que estamos vivendo não será mera coincidência. Continuando as suas digressões, continuando o seu raciocínio, Leon Denis dirá em determinado momento que em toda parte e sempre uma vida oculta mistura-se com a nossa. Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Sejamos, olha que beleza, sejamos sóbrios de jornais. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto para o outro, torna o espírito ainda mais instável. Parece que Leon Denis está refletindo a nossa realidade. Às vezes nós estamos profundamente ansiosos, a nossa mente reflete um universo profundamente ansioso, e você vai verificar o que você passa fazendo o dia inteiro. O dia inteiro você está com um canal de notícia ligado, observando que o mundo vai acabar. Não estou dizendo para você ser uma pessoa alheia à realidade, mas estou dizendo que é preciso impor limites. É preciso impor limites naquilo que gera o teu quadro de ansiedade, naquilo que gera o teu quadro de tristeza profunda. Vivemos em uma época, e aqui é uma fala de Leon Denis belíssima, não é uma fala minha, não é uma fala para os tempos presentes, é uma fala de Leon Denis que se amolda e muito aos tempos presentes. Vivemos em uma época de anemia intelectual, que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela procura abusiva da palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Apliquemo-nos, dirá Leon Denis, apliquemo-nos a obras mais substanciais, a tudo o que pode esclarecer-nos a respeito das leis profundas da vida, facilitando-nos a nossa evolução. Abandonemos as questões frívolas. Busquemos aquilo que nos eleva, busquemos aquilo que nos engrandece. E, acima de tudo, almejemos por uma postura cristã em nosso dia a dia. O Batista, o precursor, tem uma frase muito interessante em que ele repete o profeta Isaías, dizendo-nos que é preciso, dizendo-nos que é necessário endireitar os caminhos para o Senhor. Endireitar o caminho do Senhor. E quando nas suas interpretações de vanguarda do Evangelho, Emmanuel comenta conosco essa exortação do precursor, essa exortação do Batista, ele dirá que endireitar os caminhos para o Senhor é um convite à boa vontade do gênero humano para regenerar as suas próprias estradas. Emmanuel ainda dirá que em todos os tempos, em todos os momentos, nós observaremos criaturas que se candidatam à fé, que se candidatam a reformar a sua mente, a modificar o seu espírito, buscando pelos benefícios do Messias, que anseiam pela sua paz, anseiam pela sua presença. Mas quando surge a inquietação, acabam desanimadas e vencidas. E com posturas questionadoras,
com posturas acusadoras. Cadê Jesus? Onde está Jesus que não nos veio ao encontro dos nossos petitórios sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Mestre, que está tão longe das minhas amarguras, das minhas dores e dos meus sofrimentos? O que nós, e aqui colocamos-nos nesse sentido, o que não percebemos é que todos os dias Jesus está ao nosso lado, convidando-nos a uma edificação iluminada em espírito. O que não fazemos é nos doar. Nós vamos ao Mestre, mas nós não modificamos os nossos caminhos. Nós não nos adequamos à proposta de Jesus para a nossa vida. Nós queremos adequar Jesus às nossas próprias propostas de vida. Se nós queremos sentir essa influência santificada daquele que é a representação máxima da lei divina entre nós, nós precisamos corrigir os passos. Quantos de nós ainda não se lamentam e não choram nas veredas do crime, nos resvaladouros do erro sistemático? Quantos de nós ainda invocam os céus sem se desapegar às questões do sensório? As paixões desenfreadas, descontroladas do plano material. Não é justo, então, queixarmos-nos de Jesus. Se nós queremos que o Mestre venha santificar as nossas atividades, se nós queremos demonstrar firmeza na proposta de modificação da nossa mente, de reformulação do nosso espírito, nós precisamos de endireitar os nossos caminhos. Nós precisamos regenerar os nossos impulsos. Nós precisamos desfazer as sombras que nos rodeiam. Palavras não nossas, de Emmanuel. E aí sim nós sentiremos todas essas benesses. E aí sim nós sentiremos todas essas bonanças. A mente, encerrando aqui os 40 minutos de exposição que nos foram propostos, a mente é o espelho da vida em toda parte. Se tua vida te desagrada, observe o que você está refletindo. Modifique e ilumine o teu caminho. E faça com que a tua estrada possa ser cada vez mais abençoada por aqueles que já compreendem as noções dos páramos celestiais. Não desanime. Luzes perdidas, acerenai. Há um roteiro, basta seguir a Jesus. A mente é o espelho da vida em toda parte. Reflita aquilo que você tem de melhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado ao William. Muito obrigado à Marina. Muito obrigado aos companheiros do Grupo Espírita Leon Denis. Espero que quando este momento de aprendizado for vencido, nós tenhamos a oportunidade de estarmos com os queridos amigos, com os queridos irmãos, de maneira presencial. Sejamos luzes, porque verdadeiramente somos todos luzes. E gostaria de encerrar aqui com uma prece que nos convida a todos os momentos à reforma. A oração atribuída a Francisco de Assis, a oração da paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Amado Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois doando, recebemos, perdoando, somos perdoados, e morrendo para todos os desenganos do mundo, libertamos o nosso espírito, abrimos os nossos olhares, vivendo para a vida eterna. Senhor, fazei-nos um instrumento seguro de vossa paz. Que assim seja. Beijo no coração de todos e até um próximo encontro.